Fala galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, passando para falar para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Que tinha que pagar, ela vai pagar, dentro do teto do Palmeiras. É bom lembrar que o Dudu tem contrato até o final de 2023, mas a renovação é que está pegando. O Dudu estava querendo para 2025, se ele atingisse 50%, não, 15% dos jogos, ele já teria um contrato automaticamente renovado. E o Palmeiras quer pelo menos 50% dos jogos. E aí, o que vocês pensam disso? Pode gerar algum problema? Ou está muito longe ainda, Sereto? Não, eu acho que não está muito longe, não. Eu acho que está esquisita essa história, está estranha, já era para ter renovado. A presidente do Palmeiras, a tia Leila, já disse que não vai botar mais nenhum centavo do que já ofereceu para o Dudu. Tem clube de olho, o Flamengo está de olho e lá no Corinthians me disseram o seguinte, ó, se não renovar, o empresário do Dudu é o mesmo que está negociando o Yuri Alberto com o Corinthians, né, no Zenit. É o André Cury. E o Dudu, quero trazer uma informação aqui para vocês, ele é muito amigo do André Sanches. Fazem muito churrasco amigo. Juntos e tal. Então, numa dessa, vai fazer churrasco no Parque São Jorge, não sei. Em vez de fazer churrasco lá, seria o Corinthians já tomou o chapéu do Dudu lá atrás, né, porque o Dudu viria para o Corinthians. Até o visto para os Estados Unidos o Corinthians deu. E aí, mas quem sabe agora devolve o chapéu, quem sabe? Mas eu acho que vai acabar renovando com o Palmeiras, mas eu acho que tá estranha essa história. Tá esquisito, já era para ter renovado. E o último contato do staff do Dudu com a diretoria do Palmeiras já faz aí umas 3 semanas. E isso que teria irritado a presidente do Palmeiras, a Leila. Ela disse, não recebi nenhum contato nos 3 dias, e o Palmeiras já tem definida a proposta em último instante. Não mexemos mais. Então o impasse está criado. É que o Dudu foi para a Copa, né? Foi. Qual o tamanho do peso de uma eventual saída do Dudu do Palmeiras, Chico? É muito grande, né? Porque o Dudu é o grande jogador do século XXI no Palmeiras. Né? São números, títulos que ele ganhou, tudo, né? Eu acho que o Palmeiras também está sendo muito ingrato com ele. É uma ingratidão que o Palmeiras não tinha mostrado com outros jogadores, está mostrando com ele. Eu, na minha opinião, não, né? sim, na minha opinião, eu acho que o Dudu é um cara, hoje, no século XXI, que tem um status parecido com o Ademir da Guia. Não é que ele seja o mesmo, mas as conquistas que ele teve, o maior ídolo, né, do século XXI é ele, né, o cara que fez mais gols, certo, Sereno? A importância dele para o Palmeiras, ganhando títulos e sendo importante dentro de campo. Sim. Dentro de campo. Quer dizer, de repente, a mulher lá vira as costas pro cara e fala, olha, mas aí, vai procurar sua turma. É questão de grana, mais grana, menos grana. Aí eu estava pensando alto, será que não vem essa questão do Palmeiras de querer rejuvenescer cada vez mais seu elenco, fazer investimento em jovens jogadores? E será que o Abel também não falou? Deixa aqui que sem o Dudu, se não tiver o Mas, Dudu... Celso, hoje, jogadores na posição do Dudu, nós estamos carentes. Sim. Nós estamos carentes, E a jogadores Copa do mostrou Brasil. isso, né? Hoje o Corinthians procura 2 jogadores similares ao Dudu e não encontra. Então, nessa posição hoje, é muito difícil você Sim, mas o Dudu já tem 30 anos e nós estamos falando mas 30 anos é novo daqui a ainda. 3, hein? E aí renovaria por mais... O Messi, que vocês estão decantando desde que começou o programa, não tem 35? E não ganhou a Copa. Uma pequena diferença de uns 100 mil%, não, ou 500 mil% do Dudu pro Messi, né? Não me interessa. O maior ídolo do Palmeiras do século XXI é o Dudu. Ele não pode ser chutado. E o maior jogador do mundo é o Messi. Ele não pode estar sendo chutado. Não está sendo chutado. Ele está sendo chutado. Eu estou vendo ele está sendo uma menosprezado. negociação. Ele está sendo jogado ao léu. Não pode fazer isso. O senhor não está querendo colocar uma crise no Palmeiras, não? Não é crise, não. A crise já está lá. Mas eu só estou me reportando. Fiquei com essa Como é que você está impressão. vendo isso? Eu acho que nós temos um pouco de inversão de valores quando os salários atingem patamares que não condizem com a realidade social, não só no Brasil, mas no planeta. Então, o que eu acho é que há uma pequena inversão de valores com relação a esses salários fantasmagóricos no futebol mundial. Mas é a realidade, nós temos que aceitar. O caso do Dudu no Palmeiras, realmente eu acho uma ingratidão por tudo que ele fez pelo Palmeiras nesses últimos anos.
Agora, no meu time, o meu ídolo é o Daniel Costa, que está liderando o time agora. Espero que ele lidere o time com uma campanha boa na Portuguesa de Desportos, na A2, na A1 do Paulistão, agora na divisão especial. Vamos lá fazer matéria, senhor lá, fazendo aqueles shows de sempre, vai ser bacana. Mas lá na Portuguesa eu tive um problema, sabia não? Não é só glória. Que problema? Uma vez eu fui num jogo e um diretor me apresentou para uma senhora, falou, sabe quem é esse senhor? Ela, quem? Ele falou, João Carlos Martins. Ela falou, hã? Ele falou, João Carlos Martins, o maior intérprete de bar no mundo. Ela, hã? Aí ele falou, claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, o maior intérprete de bar no mundo, num jogo da Portuguesa da segunda divisão. Sabe o que ela falou? É que eu não frequento barzinho, não. Olha, nós vamos falar do Endrick, hein? Tem novidade sobre o Endrick, mas agora, senhores, a maior transação do futebol brasileiro dos últimos tempos. Endrick está negociado com o Real Madrid, mas fica até metade de 2024. E aí, Cereto, tá certo? O Palmeiras deveria ter vendido, não deveria, enfim. O que você acha? É muito dinheiro, né, Flávio? 400 milhões de reais, eu acho que é o melhor negócio para o Palmeiras, porque você vende agora e você entrega depois, né? Então, assim, o Endrick só vai quando tiver 18 anos. E o Palmeiras pega o dinheiro agora. E o Palmeiras deveria, bom, primeiro, pagar o que deve para a própria presidente, né? Então, desse dinheiro vai sair um pouco para pagar a patrocinadora e a presidente é dona da patrocinadora. É uma mistura estranha. Esse vídeo que nós estamos vendo aí foi o Real Madrid apresentando o Endrick para os torcedores. E eu vi alguns vídeos dele nas categorias de base, são vídeos que a gente está vendo, é impressionante mesmo. Sabe, é algo assim absurdo o que esse moleque faz, esse moleque fez nas categorias de base. Tomara que, e pelo cartão de visitas dele já no time profissional, tem tudo para ser pelo menos o que por exemplo, o Vinícius Júnior já é no Real Madrid, né? Ele tem tudo para ser pelo menos esse cara. A gente sabe que demora um tempo, demorou para o Vinícius Júnior, né, ser preparado, é outra coisa, é outra história. Mas eu acho que para o Palmeiras é o melhor negócio, que saiba usar bem esse dinheiro, porque dinheiro no futebol a gente sabe que some, né, que desaparece. Mas a tia Leila já falou que esse não. Ele já está reservado por outras situações. E há um detalhe que você falou, sem querer comparar, que o Vinícius Júnior é uma realidade. O cara ganhador de Champions e tal. Mas nessa altura da carreira do Vinícius, ele tinha muita dificuldade de finalizar. Sim. O Endrick não tem dificuldade nenhuma. Paulo. E outra coisa, Flávio, o Endrick é completamente diferente do que o Vini. O Vini joga numa posição do campo, nas laterais, nas beiradas de campo, e o Endrick não. O Endrick vem no meio. E para você girar em cima de um zagueiro é muito mais difícil do que o trabalho que o Vini faz. Então você vê as jogadas do Endrick aí, ele gira em cima do zagueiro e ainda toma pancada, não cai e tem força. Então me lembra muito o Imperador. O Imperador era muito forte, né, parrudo. Né? O Mbappé é um cara também que se você for bater nele, ele não cai. Então o Endrick é um jogador diferenciado. E pode ser muito maior do que todos esses jogadores brasileiros que nós temos aí. Será que pode? Eu acho. Pela qualidade desse garoto, eu acho. Olha, o grande teste dele... ser melhor do mundo. Ninguém ia pagar 400 milhões de graça assim. Mas o grande teste dele vai ser o Campeonato Paulista, né? Por incrível que pareça. Tudo bem que ele vai pegar adversários fracos, não são no mesmo nível do Campeonato Brasileiro, e depois vem o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, né? E são torneios que ele vai ter que jogar e vai ter que mostrar futebol. Vai apanhar? Vai. Tem que estar preparado para isso, né? E tomar cuidado para não quebrar. Eu sei que é lei, mas é muito complicado isso de você vender, pegar parte do dinheiro e não levar. Eu acho isso, sabe, perigoso demais. Né? É a mesma coisa você comprar um carro e... Segura, não confio seguro ainda e tal. Não, e sabe por quê? Porque o torcedor brasileiro é muito passional. Se o menino fizer uma partida ruim e é normal... Tem 16 para 17 anos, já vão dizer lá, está pensando no Real Madrid, não sei o quê. Se o Palmeiras perder algum torneio importante, então vai ser... Perde um título para o Corinthians, tendo alguma participação negativa dele no jogo. Isso é possível. Você também concorda com isso, E não há nenhum demérito em relação a eles. São situações prováveis que podem acontecer. Eu entendo que já que vendeu,
O Palmeiras vai pegar 50% agora desse valor, 35 milhões, e deixa lá, faz a adaptação lá e segue o jogo. Ó, o Endrick também gerou, o Endrick, coitado, não tem nada com isso, Lógico. mas a situação toda gerou também uma grande polêmica nessa semana, porque foi liberado um vídeo do Endrick jogando no São Paulo, Isso. com 11 anos. E ele foi dispensado pelo São Paulo. O vídeo do Endrick, eu pensei que o Endrick era inferior no São Paulo, né? Nós vamos mostrar aí para vocês o que o Endrick fazia no São Paulo. Isso gerou, ele foi dispensado por uma bobagem, por uma questão burocrática. Acho que ele tinha menos de 10, hein, Flávio? Não, era sub-11. A idade dele não sei, mas era porque sub-11. ele foi campeão no Palmeiras Sub-10. E aí, o São Paulo teria a opção de contratá-lo, mas teria que trazer a família. Ele é de Brasília. E aí optou por não trazer. Uma questão filosófica na época do São Paulo e tal. Só fizeram isso, que seria uma exceção com o Marquinhos, que agora o São Paulo perdeu praticamente, cedeu lá para o Arsenal. O presidente Júlio Casares, essa semana, fez até um depoimento no Conselho de São Paulo, querendo saber as pessoas que eram responsáveis por essa situação. 2016, era a gestão do Leco ainda, e os responsáveis pelo futebol que fizeram essa opção de não ficar com o Endrick. E por quê? Nossa. O que vocês pensam disso? Absurdo. Simplesmente um absurdo. São Paulo na pindaíba que tá. Aí vê, lembra da história da banana, do Aidá? Aí a gente vê quem que se apequenou. Talvez aí por causa de um valorzinho a mais, a falta de sensibilidade, O sacar absurdo que você diz é ter dispensado. é ter dispensado. Uma coisa absurda. Perdeu, ele é o valor da dívida do São Paulo. Porque olhando Olha essas, aí que o menino é bom. olhando essas imagens, até aquele que é menos É leigo. conhecedor de futebol entende que ele é diferente desses Claro. meninos. E quando você tem uma estrutura, como tem o São Paulo, né, um CT referência, como tem o São Paulo lá em Cotia, que é justamente para promover jovens valores. Se você não consegue enxergar qualidade nesse menino, fazendo isso que a gente está vendo aqui, e isso é só uma parte do que ele deve ter feito lá Palmeiras dentro do fez São Paulo. Palmeiras Você deu um acha, emprego Rafa, pro pai que do não viram Endrick? qualidade Um no mês jogador? depois, um mês Lógico depois. que viram, Então. o negócio é pessoal. É isso. O negócio Alguma é pessoal. coisa aconteceu. Como E a- muitos que eu conheço o que consta é ficaram lá e que saíram. o São Paulo, por filosofia, não trazia família, não dava emprego, era uma questão de gestão do clube. Porque às vezes não tem dinheiro então, também e para isso- trazer todo mundo, gente. Mas, gente, Hoje eu mas acho que é isso foi muito fácil a 2016. gente falar. Mas, é, Mi, é fácil. Não, mas você aí- vê um Eu jogador olhando desse e de falo, qualidade, nossa, não esse tem menino é como você maravilhoso. fazer. Mas Tudo a- bem. É investimento. É, Aí você- investimento. não, mas aí É seria o seguinte, investimento. Mas nem ele- sempre vai dar certo. Não. teria que ser Um uma jogador exceção. desse você não encontra E eles todo só dia. entenderam como exceção o Marquinhos. Aí o erro teria sido não entender que esse garoto era uma exceção, não abrir uma exceção é um grande uma equívoco. regra que estava posta. É um erro de avaliação. Pegando essas imagens, é um grande erro de avaliação. Para quem conhece o mínimo de futebol, ou quem não conhece, sabe que esse garoto, você não pode dispensar uma pedra que pode ser lapidada. É um grande erro de avaliação, uma grande burrice para dizer o mínimo, né? Para não pensar em outras coisas que a gente sabe que acontecem nas Às categorias vezes de um base. empresário não é... Exato. Tem muito esquema nas categorias de base. Não estou isso dizendo que é mesmo. isso que aconteceu no São Paulo. Tem muito esquema nas categorias de base. Por outro lado, é o que disse a Michele. Não dá para apostar em todo mundo, porque nem todo mundo vai vingar. Lembra do Lulinha? Todo mundo achava que o Lulinha, nas categorias de base, era o Messi. Aí chegou em cima, não aconteceu nada. Agora, obviamente que você vendo as imagens, o moleque já mostrava Mas, que Sereto, com 11 anos era muito diferente. Sereto, o mínimo, quando você observa um jogador desse, o mínimo é você dar uma assistência para a família. Claro. O mínimo que o clube tem que fazer. Um garoto O desse de mínimo, 10 anos. Porque essa é a proposta do departamento. Essa é a proposta. É a propo- Você tá falando O do garoto departamento de ele 10 está anos. instalado lá para realizar exatamente A isso. gente tá falando de um garoto de 10 anos. Você quer que um garoto de 10 anos que longe dos pais e vivendo no Sim, não poderia. O São Paulo, não, isso não é permitido. Então. O São Paulo nem pode fazer isso. Para que ele continuasse, teria que ver a família. É um caso que você leva à presidência. E a avaliação lógico, foi você leva à feita que não presidência. vale a pena O investir. pessoal está perguntando se era difícil do São Paulo apostar, por que o Palmeiras apostou? Palmeiras não tem esse entendimento e viu o jogador e um mês depois trouxe. Trouxe todo mundo a pai, favor. Trouxe a aí, ó, família, o pai trouxe todo trabalhou mundo. no Palmeiras. Um mês Investimento. O pai Mas, trabalhando então, no mas Palmeiras. o responsável pelo Endrick, se ele não tinha essa autonomia, essa verba, ele leva esse caso à mesa do presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele tem a obrigação. Eu vou usar um termo que não é real, só para se Tá. entender. Vai ser feito quase que uma CPI, para ver quem é que Vai. falou, ó, Tá vendo? não é possível isso. Né? Vão querer entender quem é que disse, A olha, base não. pode errar desse jeito. É. Não pode. Mestre, e aí? Eu comparo sempre com música. Isso. Por exemplo, hoje tem cerca de 15 mil crianças que eu trouxe para o universo
da música. Aliás, parabéns. Mais uma coisa maravilhosa da sua vida. Então, eu digo, você divide em 4 grupos. Aquele grupo que poderá fazer parte de um público. Aquele grupo que poderá ter a música como hobby. Como hobby, chega em casa, depois tem outra profissão. Aquele grupo que músicos que poderão até serem profissionais numa orquestra, não tão importante, numa orquestra média. E, finalmente, um diamante. Quando você encontra um diamante, esse diamante você tem que lapidar. O senhor já teve algum diamante nas mãos e deixou escapar? Não, nenhum. Por acaso, eu comecei a minha carreira com 8 anos de idade, eu e o Arthur Moreira Lima, que nós nascemos no mesmo ano. Meus filhos não seguiram música. O Janca, que inclusive cobriu a Copa de 2022 na Argentina, foi que trabalhou, você trabalhou com ele. Meus filhos não seguiram na música. Mas eu encontrei na minha vida, desses 15 mil, eu encontrei talvez uns 4 diamantes. Um em Belfort Roxo, outro na cidade de Barrinha, perto de Ribeirão Preto, outro na Praia Grande e um na Paraíba. E onde estão essas pessoas? Ah, não. O de Belfort Roxo eu pedi para o prefeito de Niterói adotá-lo. Então, esse menino está estudando com a melhor professora aqui. O da Praia Grande, ele poderá ter profissão ou de ator ou de pianista. O cantor já foi para Milão, cantou já 3 vezes comigo em Nova York. Foi assim. Ele chegou numa sexta-feira, a Mônica Bergamo me apresentou, perguntou se eu podia ouvi-lo. Quando eu vi entrar esse menino, Jean William, ele entrou magrinho. Eu falei, meu Deus, o que ele vai cantar? Ele abriu a voz, começou a cantar. Eu falei, o que você vai fazer amanhã? Ele falou, amanhã eu vou cantar num casamento em Ribeirão Preto. Eu falei, não, amanhã você vai fazer a estreia com a Baquiana Filarmônica. Ele ficou tremendo. Mas no dia seguinte ele fez. Já cantou em Milão, já cantou para o Papa, já cantou 3 vezes em Nova York comigo. Então, é importante, quando você encontra um diamante, você tem que lapidar. É muito raro, por exemplo, o São Paulo ter perdido essa chance com o Hendrick é um negócio que inacreditável como um time como o São Paulo. É justo que se levante esse problema lá no Conselho de São Paulo, porque que achar o o culpado. São Paulo perdeu 400 milhões de reais. É isso aí. E numa pendura, 400 milhões para todo mundo. Num departamento que tem essa função. Nossa Senhora. E tem, Imagina, não tem como você olhar um vídeo desse, Olha, olhar eu que um não menino desse entendo, lugar e eu você falar já assim, falei, nossa, é esse menino é diferente. Não demais. tem como. É óbvio. Não tem como. Não é uma Eu jogada. até achei que era É uma mentira, sequência foi de jogadas. Isso. Pô, eu se tô lá, adoto. Adotar, vem aqui, pena que eu Ô vi Flávio, você. não querendo generalizar, mas quantos Hendricks não passam pelas peneiras e não são aproveitados? Quantos? Só que não estoura, né? Não Desiste, estoura. ele não desistiu, né? Vamos continuar com esse tema Hendrick, só que eu quero passar mais uma mensagem para você. Vou falar rapidinho, o Salazar, que ainda não dormiu, e lá são quase 5 da manhã, dorme, tá me mandando mensagem aqui, falando o seguinte, avisa a audiência que amanhã nós teremos o Matal e o Yaya Touré falando sobre, Matheus, e o Yaya Touré falando sobre o Felipe Coutinho no Gazeta Esportiva, tá bom? Então vai ter esse assunto amanhã no Gazeta Esportiva também. E dizer o seguinte, que lá no site Gazeta Esportiva, eles fizeram uma enquete para o público avaliar como que foi o primeiro ano da Leila Pereira como presidente do Palmeiras. E sabe qual que foi o resultado? Qual? Foi bom. 36% dos votos de que ela teve um bom ano, ótimo 31%, ruim 10% e péssimo 21%. Então, O Palmeiras ganhou 24 títulos esse Né? ano. um primeiro Não dá ano para muito discutir bom. isso, né? Não dá para discutir Não dá isso. pra discutir. Você sabe que eu lembrei de uma coisa, mestre? Gente, é brincadeira, tá? Mas eu preciso contar, né? Em 1974, a Gazeta abriu um concurso aqui e 3 mil pessoas se inscreveram, um concurso aberto. A Gazeta fez isso e tal. E o Roberto Petri estava procurando, como é que você falou? Diamantes. Um diamante. Achou 2.
Dois. Dois. Você- Um era o Galvão Bueno e o outro era eu. E eles aqui, ó. Só, aliás, um abraço ao Galvão, que hoje se despediu, né, das transmissões da Globo. Foi um momento emocionante. Nosso querido Galvão, que a gente conhece desde o concurso. Então, Você mas foi foi essa muito- brincadeira, tá? você foi- Um brilhante, sim. Você foi muito bem lapidado. É verdade. Pela casa aqui. Ô, Flávio,